Queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal de notícias, política, críticas e análises. No vídeo de hoje trago um recorte de uma notícia absurda, porém com uma análise preciosa e crítica. Vamos reagir juntos a essa matéria? Deputado, ontem, após o seu anúncio, a PGR apresentou um parecer contrário para apreender o seu passaporte. Em seguida, saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes de rejeitar uma investigação contra o senhor. A partir disso, o senhor cogita voltar para o Brasil? Não, negativo. A partir disso fica escancarado que esses atores já há muito não se importam com as leis. Ocorreu um fato que estava fora do alcance deles, que era o fato de eu estar nos Estados Unidos durante o feriado de carnaval. No mesmo voo para vir aos Estados Unidos, os deputados do PT pediram ao Alexandre de Moraes a apreensão do meu passaporte. É por isso que o PGR não honrou, não se prestou atenção no prazo de 5 dias dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse contexto, o PGR acabou demorando 18 dias para dar a decisão, uma decisão obviamente política, que depois do fato político, do anúncio do meu exílio aqui nos Estados Unidos, aí ele falou que não precisava mais pegar meu passaporte. No entanto, tem que salientar, vídeo dos dois impetrantes desse pedido de apreensão do meu passaporte, os deputados Lindbergh Farias e Rogério Correia, ambos do PT, eles falam que, caso o Eduardo realmente voltasse ao Brasil, o Alexandre de Moraes iria sim apreender o meu passaporte. Então, está feito aí um circo, uma perseguição. Eu lamento que muitas pessoas ainda chamem isso daí de democracia. Deputado, o senhor já entregou o pedido de licença à Câmara dos Deputados ou não? Não, ainda não. Essas burocracias estão sendo feitas agora, estou em contato com a minha assessoria, muita coisa para ver aqui ainda com relação a aluguel de casa, documentação, visto e etc. Então tá meio que uma confusão aqui na minha vida. Vocês podem até ver nesse momento, estou dando uma entrevista para vocês a partir de dentro de um carro. Então nesse momento, oficialmente, acredito que ainda não tenha sido impetrado o pedido de licença. Deputado, eu vou chamar para a nossa conversa também a Juliana Lopes, que está aqui com a gente, e também o Vitor Irajá. Ju. Tudo bom, deputado? Obrigada pela participação por aqui. Queria entender se tem um prazo definido para o senhor ficar nos Estados Unidos, já que o presidente do PL falou hoje que o senhor vai se candidatar ao Senado, que tem um prazo determinado, tem uma expectativa também do partido sobre um retorno eventual do senhor, já que agora o passaporte não será apreendido. O prazo da licença, que eu estou entrando junto ao Congresso Nacional, é de 120 dias, mas eu acho muito difícil que durante esse período retorne ao Brasil. Porque para retornar ao Brasil com segurança, onde uma pessoa que não cometeu crime possa transitar, onde um parlamentar possa exercer o seu mandato, é imprescindível a saída do Alexandre de Moraes. Então, minha missão aqui nos Estados Unidos é fazer com que Alexandre de Moraes seja colocado no seu devido lugar, através de sanções, porque eu já não acredito mais que possa haver sequer um diálogo. Seria estranho a gente falar em diálogo com juízes, porque os juízes deveriam se ater às leis, mas como no Brasil já está uma bagunça generalizada, então a gente tem que também considerar essa possibilidade. Só que isso daí está fora, carta fora do baralho, porque Alexandre de Moraes já tem tido um comportamento de psicopata, ele não tem dó de senhorinhas que estão na cadeia, ele não consegue minimamente dar contornos de ampla defesa ao processo de Jair Bolsonaro, um simples pedido de dilação de prazo feito pela defesa do presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes negou, isso daí é dado a qualquer traficante no Brasil, então existe uma perseguição em curso. Enquanto o perseguidor estiver com o poder para fazer as maldades que bem entender, o Brasil não é um local seguro. E certamente, a minha estada aqui nos Estados Unidos vai aumentar ainda mais a pressão contra ele aí no Brasil. Deputado, rapidamente, antes de passar para o Vitor Irajá, peço perdão, Vitor, rapidinho, para aproveitar o gancho. Deputado, o senhor cogita em deixar o cargo, já que o prazo é de 120 dias, o senhor cogita deixar o cargo e retornar ao país vamos supor, em 2026 para concorrer às eleições no Senado? Ou é muito cedo? Eu acho que é provável que isso daí ocorra, tá, Leandro? Vamos ver aí o desenrolar dos próximos capítulos, mas existe uma grande probabilidade de que isso daí de fato possa ocorrer. E não faz sentido eu retornar ao Brasil para me candidatar sem que a gente tenha mudado esse cenário político brasileiro. Então, vamos ver o que acontece aí, mas é uma probabilidade, sim, de que possa ocorrer. Deputado, muito boa tarde. Eu queria entender, o senhor afirmou que vai ter uma série de articulações em torno da possibilidade, por exemplo, da ampliação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, mas dada a soberania do Brasil, essa possível represália por parte dos Estados Unidos a autoridades brasileiras não seria limitada? Eu queria entender qual que é, de fato, o limite para que os Estados Unidos atinja tanto as instituições brasileiras quanto, evidentemente, também o ministro Alexandre de Moraes. É que o Alexandre de Moraes já está sem qualquer tipo de limite. Ele está invadindo a jurisdição norte-americana. Ele, por exemplo, comprou uma briga pessoal com o presidente Trump quando ele exige que a Truth Social, que é a rede social da qual o dono, no final das contas, é o presidente Trump, e também a Rumble, do senhor Chris Pavlovski, quando eles impedem que elas venham com liberdade ao Brasil, você está interferindo no direito norte-americano. Quando o Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu
a partir do território dos Estados Unidos, ele está invadindo a jurisdição norte-americana. E foi esse mesmo tipo de coisa, né, esse mesmo tipo de fato que levou a ser sancionado o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Não somente ele, mas como também todos os investigadores que quiseram prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Então, o caso do Alexandre de Moraes, ele se enquadra perfeitamente neste quadro do procurador do Tribunal Penal Internacional. O que a gente busca aqui não é uma vingança, a gente busca um resgate das liberdades. E além disso, se quiserem colocar também, além desse argumento jurídico, um conteúdo político, vocês podem pegar o discurso do vice-presidente norte-americano, de Vance, né, mês passado em Munique, na Alemanha, onde ele diz que os Estados Unidos só farão parcerias com os países que compartilharem dos mesmos valores. Do discurso do vice-presidente americano J.D. Vance, né, mês passado em Munique, na Alemanha, onde ele basicamente manda o recado de que não aceitará censura. Os Estados Unidos vai trabalhar para que os outros países compartilhem, né, dos mesmos ideais de liberdade, que é a tradição norte-americana. Os Estados Unidos é conhecido por exportar, né, liberdade, democracia, é o lar de vários exilados cubanos, venezuelanos, iranianos, e assim eles pretendem permanecer. Só não foi assim nos últimos 4 anos, durante o governo Biden, onde eles exportaram censura e doutrinação ideológica, principalmente através da USAID, da NED e da Atlantic Council, fazendo uso, inclusive, de dinheiro do pagador de impostos americano. Então, deputado, mas na verdade era isso que eu queria entender, qual a limitação do ponto de vista de ação institucional dos Estados Unidos. Evidentemente que do ponto de vista político há uma série de iniciativas que podem, né, ser feitas, articuladas, o senhor tem essa penetração junto a lideranças da direita aí nos Estados Unidos, porém, eu queria entender do ponto de vista institucional, quais seriam, de fato, as prerrogativas dos Estados Unidos para atingir as instituições aqui no Brasil, evidentemente a economia, por exemplo, as relações comerciais e diplomáticas. Olha, com relação às relações comerciais e diplomáticas, o Donald Trump está aplicando a reciprocidade, né? É notório que os Estados Unidos, né, ao entrarem produtos estrangeiros em solo americano, eles têm uma tarifa muito menor do que quando ocorre o contrário. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, um produto americano que entra no Brasil paga muito mais imposto do que um produto brasileiro entrando nos Estados Unidos. Então, na questão tarifária, né, na questão comercial, ele está falando basicamente em corrigir esse tipo de situação. E mais uma vez, no caso de soberania, os Estados Unidos têm a soberania dele. Quem é Alexandre de Moraes para mandar prender uma americana? Quem é Alexandre de Moraes para chutar uma empresa como a X e congelar os ativos da Starlink, sendo que o Elon Musk nem é dono da Starlink, ele tem um pouco mais do que 40% das ações da empresa. Então, Alexandre de Moraes está abusando e desrespeitando a soberania americana, né? Eu acho que o Trump, ele não é um presidente que veio para ser um presidente morno. Ele veio, e eu falei lá no passado, se o Alexandre de Moraes expulsar empresas americanas do Brasil, com o Trump, isso daí vai ser visto, né, como uma atitude de guerra comercial. Porque o que vai chegar aqui fora não é o Alexandre de Moraes, é o Brasil. Inclusive, já muito você percebe, né, o governo Lula trabalhando, né, jogando casado com o Alexandre de Moraes, e o governo Lula também não para de criticar o Trump. Então, os ingredientes, né, com precedentes de sanções anteriores, eles estão todos na mesa. Falta uma decisão política e o nosso trabalho aqui é levar ao conhecimento dos Estados Unidos, né, essas atrocidades que estão acontecendo no Brasil, inclusive contra, né, ferindo os interesses norte-americanos. Deputado, ontem eu conversei com o senhor por telefone, o senhor me disse que pensou na possibilidade de haver retaliações, né, como novamente um pedido de apreensão de passaporte, até bloqueio de contas aqui no Brasil e até um pedido de extradição. O senhor até afirmou que pretende entrar com um pedido de asilo político, não é isso? Sim, porque agora tem o fato novo do PGR ter negado, né, ter feito um parecer, né, parece que encontrou com Jesus Cristo no meio do caminho, virou uma boa o PGR Gonê e decidiu ser contra a apreensão do meu passaporte. Demorou 18 dias, né, errou só um pouquinho o timing. E depois o Alexandre de Moraes, na sequência, arquivando o caso. Só que se nós olharmos no passado recente do Brasil, o mesmo PGR pediu a soltura de Felipe Martins por 2 vezes e Alexandre de Moraes não soltou. O PGR pediu a soltura do Clezão e o Alexandre de Moraes sequer analisou o pedido e veio, infelizmente, a óbito o Clezão dentro da cadeia. Então é por isso que eu digo, o Brasil não é mais um local seguro. Se você não estiver fazendo as vontades do imperador Alexandre de Moraes, você está correndo risco. Isso vale para mim, isso vale para a revista Cruzoé no passado, isso valeu para o Paulo Figueiredo, que nunca foi citado de um processo e teve todas as suas contas bloqueadas. Alexandre de Moraes fechou o Terça Livre. Então, assim, há muito já que o Brasil não se consegue, né, ter um ambiente saudável, democrático, para você trabalhar e fazer oposição. Eu aqui tenho certeza, o Alexandre de Moraes, nesse momento, ele está olhando nos detalhes para ver quem serão os candidatos ao Senado da próxima eleição, para tentar, de alguma maneira, não permitir que essas pessoas sejam eleitas senadoras, né, caso elas votassem a favor de um impeachment dele próprio, Alexandre de Moraes. É o Brasil da juristocracia que a gente está vivendo, lamentavelmente.
Deputado, quais serão as prioridades do senhor pensando em trabalho de articulação mesmo nos Estados Unidos, pensando também que tem um julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que vai ter andamento no Supremo Tribunal Federal a partir da semana que vem. Qual é a articulação que o senhor pretende? O que o senhor pretende conversar de projeto, de iniciativa em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro Alexandre de Moraes, tão citado pelo senhor nessa entrevista aqui pra gente? O Alexandre de Moraes não esquece nem quando eu estou passando carnaval nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Boa pergunta, Júlia. O caso do presidente Jair Bolsonaro é um caso notoriamente também ilegal e inconstitucional. Né? Um momento que ele não estava no Brasil, que ele não era mais presidente, e quando aconteceram aqueles fatos de janeiro, ele estava tuitando, falando para as pessoas não fazerem aquele tipo de coisa. Então querem colocar ele para dentro de um processo, sem ter uma testemunha, né? Tem o Cid, que foi coagido durante a prisão, várias versões, são cerca de 11 versões dadas pelo Cid, onde ele foi ouvido pelo próprio juiz, e a lei brasileira impede, anula, na verdade, uma delação premiada em que ocorra a participação do juiz. Mas, mais uma vez, como estamos falando do todo-poderoso Alexandre de Moraes, para ele a lei não se aplica. Então aqui a gente escracha nos detalhes, né, mostra todas as situações que estão ocorrendo no Brasil. É complicado até para um estrangeiro entender esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eles não duvidam, porque o Trump sofreu essa lawfare. Ele sofreu com esse ativismo judicial. Então é perfeitamente sabido o quanto profundo pode ir essa perseguição. E, finalmente, a gente também fala da questão eleitoral brasileira, né, onde não existe democracia sem a participação da oposição. Na Venezuela, vocês viram, quando houve a pressão do governo Biden, né, e o Maduro resolveu fazer eleições, porque também ele precisava fazer, né, precisava dar um verniz de democracia para continuar vendendo petróleo para o governo Biden, ele concordou em fazer eleições com voto impresso. O que ele fez? Ele, no TSE que ele controla lá, né, lá se chama CNE, ele conseguiu colocar 15 anos de inelegibilidade em cima da Maria Corina Machado. Ainda assim, Maria Corina fez uma chapa junto com Edmundo Gonzalez, uma pessoa que não tinha uma projeção nacional, e ele foi eleito. Graças ao voto impresso, eles conseguiram fazer uma contagem paralela dos votos, né? Senão, seria um sistema muito semelhante ao brasileiro. O que a gente quer fazer, né? O que a gente leva de mensagem, tendo como exemplo esse caso da Venezuela? É que não é democracia, não há democracia onde não exista a plena participação da oposição. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, né, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele, né, a julgamento, a toque de caixa, né, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né? Espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira, e aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra. Deputado, a partir dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República contra a cassação do seu passaporte e a ratificação por parte do ministro Alexandre de Moraes que o senhor não é investigado, eu queria entender, o objeto da sua viagem, ele não perde um pouco de sentido, ou pelo menos a narrativa de uma perseguição política? Você ficaria confortável de estar na minha situação e voltar para o Brasil? Eu acabei de citar alguns casos aqui onde o Alexandre de Moraes simplesmente atropelou a PGR. O Alexandre de Moraes prendeu um deputado federal, Daniel Silveira, à noite, na casa dele. Um deputado está na Constituição, só pode ser preso mediante flagrante delito de crime inafiançável. Está na Constituição, no artigo 53 também, imunidade parlamentar. Está também na Constituição a questão da imunidade parlamentar, e ainda assim ele fez o que ele fez. Só haverá tranquilidade no Brasil para se exercer o livre, né, o pleno exercício da função parlamentar quando Alexandre de Moraes sair da Suprema Corte ou realmente ele tiver algo mais forte para colocar ele no devido lugar dele. É por isso que eu estou aqui fora, né? Eu estou aqui trabalhando para resgatar essa normalidade perdida no Brasil. Ok, deputado, deixe-me fazer duas perguntas rapidamente. Primeiro, vou refazer a pergunta mais direta que eu fiz lá atrás. Se o senhor cogita mesmo deixar o cargo de deputado federal em definitivo, permanecendo aí nos Estados Unidos até a próxima eleição, em 2026, se o senhor cogita deixar o cargo em definitivo após os 120 meses. Sim, positivo, cogito, né? Eu só vou ter tranquilidade para retornar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte ou estiver, né, sendo posto ele no devido lugar dele. Fora isso, não tem a possibilidade de retornar ao Brasil. Eu não serei mais um inocente preso injustamente para ver, né, fazer a minha esposa me visitar num presídio e que os meus filhos cresçam sem a minha presença. Isso daí não é justiça, isso daí não é democracia.
Deixe-me fazer rapidamente outra pergunta. A base do governo, alguns parlamentares aqui falam o seguinte, que a sua ida aos Estados Unidos é uma forma de desestabilizar o poder judiciário. O que o senhor tem a falar em relação a isso? E sobre a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, que em uma sessão solene, ele falou que não temos exilados políticos no Brasil. Agora tem a minha aqui, né? Eu acho que está bem claro para todo mundo que a minha situação aqui não é uma situação confortável. Estou abrindo mão de um salário sensacional. Eu acho que todo mundo consegue imaginar, né, como é que seja a parte financeira da vida de um deputado. E, além disso, um mandato ele é construído a duras penas. A eleição não é algo fácil, algo pormenor. No entanto, nada disso vale se a gente não puder trabalhar. Para que eu vou voltar para o Brasil para ficar assistindo, né, senhorinhas como Iracina Gotti, de 71 anos de idade, tomando 14 anos de cadeia, num ato em que ela não foi comprovado que ela fez absolutamente nada, sequer um dano qualificado, um dano a patrimônio público. Não existe individualização da pena. Então não tem como você dizer que vai retornar ao Brasil para baixar a cabeça para esse tipo de coisa. Agora, se for ter que pagar o preço, ter que abrir mão do mandato de deputado, abrir mão do salário, viver no exterior, né, que assim seja. Né, eu acho que eles vão dar um baita tiro no pé, porque seria muito melhor para eles que eu estivesse no Brasil, me ocupando de outros afazeres parlamentares do que aqui nos Estados Unidos, dedicado exclusivamente a essa causa. Então, assim sendo, quem desestabiliza o Brasil é justamente o Poder Judiciário. Né? Você não vê nenhum jurista de peso defendendo o que Alexandre de Moraes está fazendo. E um dos advogados do Bolsonaro, né, o doutor Velarde, que foi recentemente contratado, está muito surpreso com o ritmo disso tudo. E olha que ele não é uma pessoa ligada à direita, né, não tem esse viés ideológico, é uma pessoa um tanto quanto neutra, centrada, mas ainda assim está conseguindo perceber que poderia, né, ser colocado o Rui Barbosa para fazer a defesa do presidente Bolsonaro, do general Braga Neto e etc., e não teria sucesso, porque já não depende mais de uma questão jurídica. Isso daí é pura perseguição política. Apesar do absurdo dessa notícia, a gente ainda tem um alento, uma ponta de esperança por dias melhores, com profissionais da comunicação deste gabarito para poder nos informar, nos alertar e principalmente nos trazer a verdade. Comente aí o que você achou dessa análise, deixa a sua curtida para ajudar o vídeo na plataforma e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.